E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora! Bora começar então com um jogador que foi consultado pelo São Paulo, trouxe a apuração mais cedo na semana, que é Christian Borja. A gente tem até a foto aí para ilustrar um pouco a informação. Ele que é lateral esquerdo, está livre no mercado e foi consultado pelo São Paulo. Consultado por quê? Porque é um jogador que está livre e o seu empresário ofereceu ele para clubes brasileiros, dentre eles Internacional e Corinthians, que também demonstraram esse interesse em ter o Christian Borja. O Corinthians conversou com ele, parecia um pouco mais avançado, mas congelou o papo. Então hoje é uma negociação travada para o lado do Corinthians. E aí o São Paulo está de olho e pode dar um chapéu no rival pelo Christian Borja. Eles já tiveram uma primeira conversa e tem uma expectativa de ter um segundo papo, Nick, nos próximos dias aí, para tentar entender um pouco mais esse negócio e aí, quem sabe, enviar uma oferta ao Christian Borja. E aí eu sei que você andou pesquisando um pouco sobre esse jogador, eu particularmente conheço zero, mas é um jogador que, assim, dentro do que tem do próprio mercado, claro, não é um cara que chegaria como unanimidade, mas me parece boa opção, né, Nick? Assim, você estudou um pouco mais sobre ele, pode falar melhor. Eu acho que assim, cara, do que eu vi aqui de notícias relativas a essa especulação em relação ao Borja, seria mais um plano B caso o Alexandre não dê certo, né? Exatamente. E de característica dele, cara, o material que tem é muito mais relacionado a quando surgiu o interesse do Corinthians nele do que agora do São Paulo. Então, quando surgiu o interesse do Corinthians, que tinham conversas mais avançadas, aí surge aqueles analistas, aquelas coisas dando informações de perfil do jogador e tudo mais. É um jogador que tem já uma carreira um tanto quanto consolidada, jogou em times relativamente assim de expressão, né? Jogou na seleção da Colômbia também, 31 anos, não é nenhum jovem, mas também não é um jogador que já está na fase final da carreira. E a principal característica dele, por todo esse material que eu consegui ver nesse pouco tempo, é a ofensividade, né? Não é um lateral que é tão defensivo. Acho que seria diferente, um perfil diferente do Alexandro, por exemplo. É um perfil mais parecido com o Wellington do que com o Alexandro, por esse estudo mais superficial que a gente conseguiu fazer. Não sou um especialista em Christian Borja para poder falar aqui 10 defeitos e 10 qualidades dele, mas assim, do material que eu olhei, que são highlights, situações assim, compiladas e coisa e tal, me parece que ele tem mais valências ofensivas do que defensivas. Eu acho que isso seria positivo, considerando que ele viria para o lugar do Wellington. Então, para o estilo de jogo do Zubeldia, que são laterais mais fortes e mais agudos, acho que até faria sentido. Porém, quando você fala que é um plano B ao Alexandro, aí eu acho que já são características bem diferentes, inclusive físicas, né? Porque o Alexandro já é um cara com 2 anos a mais do que o Christian Borja, um cara que já vinha jogando, inclusive, algumas partidas como zagueiro e tem uma característica muito mais tática e defensiva do que de ataque, né? Então, tem que ver o que o São Paulo e a comissão técnica entendem como mais adequado pro Zubeldia, né? Para mim não fez muito sentido falar que seria um plano B pro Alexandre, porque são características meio distintas, tá? Mas assim, considerando a iminente saída do Wellington, é um fato que o São Paulo precisa de pelo menos mais um lateral esquerdo, né? E um lateral esquerdo que chegue e jogue, porque ainda não dá para confiar 100% no Patrick, não porque o Patrick seja um jogador ruim, mas porque ainda está em processo de amadurecimento, de adaptação no profissional. Então, se a gente for perder o Wellington para já, precisa de um cara que chegue, pegue a camisa e vai jogar a Libertadores daqui a um mês. Exatamente. Ele estava no Braga, né? Fim de contrato no Braga, jogou um período emprestado também na Turquia. O Christian Borja é um jogador que tem hoje 31 anos, está livre no mercado e oferecido por seu empresário para clubes brasileiros. E aí, conforme a gente trouxe essa informação também, o Corinthians, né? Abriu o papo com ele, avançava ali meio que aos pouquinhos, né? Pelo Christian Borja, e aí, posteriormente, a gente viu que congelou esse negócio, e aí tem outros clubes ali, o próprio Internacional também está bem interessado nele, então pode ser que saia aí algum negócio com algum clube brasileiro, e aí o São Paulo teria que atravessar a parte do time do Corinthians, né, nesse negócio, então teria que ser uma coisa atravessada mesmo para conseguir contratá-lo. Sobre esse plano B, que é muito mais que assim, o sonho, né, máximo é o Alexandro, mas a diretoria não descarta essa informação também,
2 laterais, caso saia o Wellington, que aí o São Paulo conseguiria ter um elenco mais encorpado. Então poderia ser, sim, 2 opções, né? Assim, claro, falando de um mundo hipotético, Alexandro e Borja, por exemplo. Então não seria que a vinda de um mata o outro, mas mostra muito como a gente está vendo, né? Dessa forma, que é um jogador que está sendo oferecido aí, e aí os clubes, claro, né? Até o Ricardo falou, que nenhum time manifestou interesse, que o empresário oferece, e aí o clube vai buscar maiores informações. Corinthians, São Paulo e Internacional fizeram isso, consultaram para maiores informações e podem apresentar uma oferta. O São Paulo pode apresentar uma oferta para ele nos próximos dias. Christian Borja, então, é um alvo do São Paulo aí na janela. Tem os números dele fácil aí também, Nick? Eu abri aqui, ó, nessa temporada 23-24, pelo Braga, no Campeonato Português, né, na Liga Portugal Betclic, que chama agora, em 30 jogos ele jogou 28 como titular, uma média de 82 minutos por partida, 1 gol e 5 assistências. Então, assim, 5 assistências é um número que chama atenção, né? Que reforça aquela característica mais ofensiva que ele tem, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, vamos pegar um outro campeonato, Europa League 23-24, só 2 jogos, os 2 como titular, 0 gols, 0 assistências. Então, assim, o que me chama, eu vi muita gente colocando ali, né, o Orejuela da lateral esquerda, vai levantar esse receio, né, para a torcida do São Paulo, porque não é um cara mega conhecido. Se eu tivesse a possibilidade de escolher entre ele e o Alexandro, eu, sem dúvida nenhuma, iria mais no Alexandro, né, que parece que é realmente o plano A da diretoria. E aí, para ter os dois, Gabi, assim, os dois com mais de 30 anos, não sei se faz tanto sentido, entendeu? Acho que, em termos de planejamento, faz mais sentido o que a gente tem na lateral direita, por exemplo, que é o Rafinha, um cara com uma idade mais avançada, e os outros dois, ou o outro reserva, um pouco mais novo, até para não envelhecer demais o elenco. Porque senão você já vai tirar o espaço do Patrick também, a possibilidade dele evoluir, não faz muito sentido. O que eu não gosto, cara, sinceramente, é esse papo de testar o Lisieiro como lateral esquerdo. Acho que isso, acho que tem que ser dado uma chance para o Lisieiro jogar como volante, que também é uma posição carente no elenco. Mas, assim, pensar em adaptar o Lisieiro, que jogou como lateral há 10 anos atrás na base, eu acho uma loucura para um calendário, para uma temporada tão importante quanto essa para o São Paulo, jogando Libertadores, Copa do Brasil. O clube está lá entre as 4 posições do topo de tabela do Brasileiro. Aí vai começar esse negócio de improvisar, eu não acho muito legal. Mas do Borja, o que a gente tem hoje é isso, cara. Situações em que, obviamente, o empresário oferece, o clube estuda, e vai ter sempre aqueles que vão dizer que é um fenômeno, porque não é brasileiro, né? Então, tudo que é estrangeiro acaba sendo mais valorizado, e vai ter sempre também a galera que fala que é bagre, que é Orejuela da esquerda, enfim. Eu acho que vai depender muito do que o São Paulo conseguir com o Alexandro, dos valores, enfim, de ter um estudo um pouco mais aprofundado sobre como, de fato, o Borja poderia agregar nesse elenco que a gente. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!